No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vamos ler do versículo 25 ao versículo 37. A Bíblia diz assim, vou ler da tela para ficar uma leitura igual, tá? E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de lado. De igual modo também o levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. Aproximando-se, atou as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: pois, vai e faze tu o mesmo. Amém? E foram felizes para sempre. Glória a Deus. Que história, né, gente? Maravilhosa. Jesus, ele contou essa parábola, e ele envolve nessa parábola conceitos importantíssimos, queridos, e eu gostaria de compartilhar com vocês e falar hoje sobre amor, porque o doutor da lei era o doutor da lei. O doutor da lei ensina a lei. Lá no versículo 25 diz que era o doutor da lei que fez a pergunta. Interessante, queridos, nós podemos chegar para Jesus para fazer perguntas a Ele, e tudo o que realmente importa é a intenção da pergunta. Qual a intenção de eu querer saber mais alguma coisa? Eu quero saber mais alguma coisa para mudar a minha vida, ou eu quero saber mais alguma coisa para ficar sabendo? Nós devemos procurar sempre saber mais alguma coisa para nós melhorarmos. Nós devemos sempre procurar saber mais alguma coisa para melhorar o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, não para ficar sabendo. É tão feio quando a gente quer saber mais alguma coisa para ficar sabendo, querer mostrar que sabe mais. É tão feio quando a gente sabe alguma coisa que não aplica na nossa vida. É algo que não faz sentido. Nós conversamos bastante sobre isso no ano passado, e eu gostaria que todos fixassem bastante, cada vez mais, esse conceito. Esse deve ser o ano do seu crescimento espiritual. Esse deve ser o ano que você vai decidir crescer e se desenvolver espiritualmente. Para quê? Para melhorar. Não é para ficar sabido, não é para ficar espiritual, não é para ficar super crente, é para ser uma pessoa melhor. Todo o conhecimento que aprendemos do Senhor deve ser para nos tornarmos pessoas melhores. E devemos saber, a pessoa que mais vai crescer esse ano é a pessoa que sabe em quais pontos precisa melhorar. Se você nem sabe quais pontos precisa melhorar, é porque na verdade você não quer melhorar. Você não decidiu ainda melhorar. Talvez você ache que nem precise melhorar.
E normalmente, quando a gente acha que não precisa melhorar, a gente encontra várias pessoas que a gente acha que precisam melhorar. Não é verdade, gente? Mas a pessoa que mais precisa melhorar esse ano é você. A pessoa que mais precisa melhorar esse ano sou eu. Então eu devo buscar conhecimento para eu me melhorar. E em que eu preciso me melhorar? Então cada um vai analisar a sua vida. Primeira fase para o estabelecimento das metas que vai nos fazer crescer esse ano. A primeira coisa para o estabelecimento de objetivos que vai selar o nosso desenvolvimento esse ano é saber em que precisamos nos desenvolver, em que precisamos crescer. Em que área ainda estamos desequilibrados? Em que área precisamos trabalhar em nós mesmos para crescer? Porque a única pessoa que pode trabalhar em nós. Jesus não podia trabalhar nesse doutor da lei. Era o doutor da lei que tinha que trabalhar nele mesmo. Ele chegou para Jesus com uma pergunta, e o objetivo da pergunta não era para ele se melhorar. Talvez depois dessa pergunta, esse doutor da lei não foi amar o próximo. Mas ele queria testar Jesus. Ele queria provar Jesus. Ele queria fazer uma pegadinha em Jesus para condenar Jesus. E depois eles encontraram a maneira de condenar Jesus. E condenaram o inocente. E foram condenados por isso. Mas nós precisamos, queridos, ter a humildade suficiente para detectar em nossa vida as áreas que precisamos, que necessitam de desenvolvimento. E talvez a área que mais precisa, necessita de desenvolvimento, é mesmo essa tal área do amor. Porque o amor, gente, ele é cada vez menos compreendido, ele é cada vez menos entendido, o seu conceito pelas pessoas, porque é uma palavra que se transformou numa palavra poética. E como poesia, e como todo tipo de arte, a gente se acostumou a olhar e dizer: ai, que lindo! Ai, como é bonito! Ai, eu admiro tanto isso. Mas o amor não foi feito para ser admirado. O amor foi feito para ser vivido. O amor, queridos, não é nem de longe um sentimento. Eu quero compartilhar com vocês essa ideia hoje. Então, Jesus devolveu, Jesus sabe as intenções, Jesus devolveu a pergunta. E todo homem sabe. Ele dá perguntas. Ele faz a pessoa pensar. Quando você faz uma pergunta, você faz a pessoa pensar, para ela poder dar uma resposta. Jesus gostava de fazer perguntas. Jesus fazia perguntas para os seus interlocutores. Jesus fazia perguntas para as pessoas para que elas refletissem e então elas tirassem conclusões. Jesus disse: o que está escrito na lei? Você não é doutor da lei? Porque o doutor da lei ensina a lei, sabe o que tem na lei. O que é que a lei diz que você precisa fazer para ter a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Certo? Então faz isso, você terá a vida eterna. Mas quem é o próximo? Não é doutor? A dúvida: não, a lei eu sei, eu não sei quem é o próximo. Como é que eu posso amar se eu nem sei quem é? E Jesus lhes deu a resposta que foi uma pancada. As respostas de Jesus, quando ele respondia, também era uma pancada, uma luva de pelica. Ele disse: olha, tinha um homem que estava no caminho de Jerusalém para Jericó. Diga: contramão. Contramão. Explique. Todo mundo tinha que vir para Jerusalém. Tá? Em Jerusalém tínhamos a presença de Deus. Em Jerusalém tínhamos o templo. Em Jerusalém os sacerdotes. Em Jerusalém as celebrações. Em Jerusalém as festas do Senhor. Jericó, pecado. Jericó, maldição. O homem ia no caminho de Jerusalém para Jericó. Lá ele foi assaltado. Na contramão mesmo. Ele foi. Quem busca, encontra. Vocês entenderam, gente? Quem busca, encontra. Nós cantamos hoje várias músicas que falam sobre isso. Eu gosto de escolher o repertório de acordo com o tema, com a ideia que nós queremos falar com a sua igreja. Eu te quero, prosseguindo, tudo alto, reina em mim, Senhor, quero te adorar. E no profeta foi Deus me
Então, gente, quem vai para Jericó, naquela estrada, estava no perigo, estava semeando uma maldade, e normalmente você vai encontrar o perigo. Se você anda num lugar perigoso, vai ser o mais crítico que for, você está no território errado. Você decidiu andar naquele caminho, você sai da proteção divina. Quando estiver dizendo cuidado, onde anda, cuidado que você está semeando. Cuidado. Quando você começa a fazer o que está errado, você sai da bênção. Você sai da proteção. O anjo não vai poder te proteger. Satanás foi lá no céu, teve uma conversa com Deus. E Satanás disse para Deus: você cerca Jó como uma redonda. Satanás tentava tocar em Jó e não podia. E ele dizia: você cerca Jó com uma redoma. Havia uma proteção divina sobre a vida de Jó. Só pode acontecer alguma coisa em Jó quando Deus disse: vamos lá, vou te mostrar. A prova não foi para Jó, não foi Jó que foi provado. Havia uma lição ali para todos nós. Amém, queridos? Então, quando nós andamos no caminho errado, quando nós passamos crentes, como servos, como ministros, fazemos alguma coisa errada, nós saímos da proteção. Então, cuidado. Consequências virão. Não será muito bom. Davi não tinha coração segundo o coração de Deus. Quando fez o que fez, ele atraiu uma maldição horrível para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência inteira. E é bom isso segundo o coração de Deus. Sai da vontade de Deus, faz o que não deve fazer, tira a redoma que tem sobre a sua vida. É uma redoma sobre a sua vida. Não faça com que ela seja retirada. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então, aquele homem ia na contramão de Jerusalém para Jericó. E Jesus, ele estava falando na resposta do doutor da lei. Jesus disse: passaram 3 pessoas. Passou um sacerdote. O sacerdote viu e passou de lá. Quem era o sacerdote, gente? O sacerdote. O sacerdote. O cara estava indo para a igreja. Passou o levita. Quem era o levita, pessoal? O levita. Cuidava de tudo na igreja, no templo. Viu? Passou de lá. Viu? Passou bem longe. Estou atrasado para o culto. Reunião hoje, estou atrasado. Sacerdote levita. Viram o cara lá quase morto. Era perigoso, pessoal, tem que ajudar? Era, não era? Mas por que eles já estavam lá na estrada? Por que o sacerdote levita estavam na compra? Não estava muito legal eles ali naquela estrada. Você entende? São 2 personagens que estão fora do lugar. 2 personagens que estão fora do lugar. Certamente não está muito legal, muito suspeito o que eles estavam fazendo ali. E pior ainda é que eles não amaram o próximo. Jesus, nisso ele está dizendo, o recado é o seguinte: que adianta você ser sacerdote, que adianta você ser levita, se não amar o próximo. Passou então o samaritano. Quem é o samaritano? O que o doutor da lei dizia que não prestava. O doutor da lei dizia: samaritano não presta. Samaritano não é raça pura. Samaritano é descendente de Abraão, mas misturado com Babilônia. Samaritano é quem não guardou a lei de casar só descendente de Abraão com descendente de Abraão. Tudo misturado. Então os samaritanos eram tidos como crentes de segunda. Aleluia. Mas você sabia que o Espírito Santo caiu lá em Pentecostes, depois foi cair lá na cidade dos samaritanos, quando houve a dispersão dos judeus? Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas, e aqueles que você considera menos dignos, talvez entrem no reino dos céus antes de você. Então podemos fazer acepção de pessoas também. E os samaritanos iam
indigno, o samaritanozinho, que era a pior pessoa para o doutor da lei, Jesus disse: e o samaritano? E o samaritano parou, ó. O samaritano ajudou, ó. O samaritano mudou no seu cavalo, o samaritano foi a pé, mas o doente foi lá no cavalo, o samaritano foi, botou ele numa hospedaria, o samaritano cuidou dele aquela noite toda, o samaritano pagou 2 diárias para ele e disse para o hospedeiro: cuida dele, quando eu voltar, está aqui o dinheiro, se você gastar mais do que isso eu te pago. E era um estranho, ele não conhecia, nunca tinha visto antes, só sabia que estava doente e alguém precisava cuidar dele. Quem ia cuidar dele? Quem estava mais próximo. E a proximidade, gente, não é nem de distância, a proximidade é de coração. A proximidade não é nem de distância, a proximidade é de amor. Então, amor não é um sentimento. Jesus aqui está nos ensinando que o amor é ação, amor é atitude, amor não é sentir, amor é fazer, amor não é teoria, amor é prática, amor não é poema, amor é, eu vou brincar aqui, tá? Agora com português. Amor não é substantivo, amor é verbo. Isso aí não é nem vocês não dizem assim, isso aqui na Bíblia, tá? O amor da Bíblia é verbo, é ação. Amém, gente? Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Não estou assassinando o português, é para vocês entenderem. Muitas pessoas colocam o amor como se fosse adjetivo. Não é adjetivo, amor é verbo. Dói dizer isso, mas vocês entenderam. Amém, pessoal? Amém. Claro que é substantivo, mas muita gente coloca um adjetivo na cabeça, mas tem que ser verbo no coração. Pode publicar isso aí. Eita! Nossa, sapateado. Mas Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele homem que estava lá caído? O samaritano. Aí Jesus diz: não, vai e faz o mesmo. Eu quero que você veja aqui no versículo 28. Versículo 28 Jesus diz: respondeste bem, faz isso e viverás. Quando ele disse: ama o teu próximo a ti mesmo. Aí aqui no versículo 37, o samaritano respondeu outra pergunta. O doutor da lei respondeu outra pergunta. E Jesus disse: vai e faz o mesmo. Volta lá para o versículo 28. Estou trazendo você para pensar. Faze isso. Versículo 37. Faze tu mesmo. Jesus não quer que você, doutor, diga nada, ensine nada. Jesus quer que você, doutor, faça. Entendeu, doutor? Você não tem que sair aí como professor, sabe tudo. Você tem que procurar saber mais para se encher de sabedoria, de conhecimento seco, vazio. Deus quer que você, doutorzinho, faça. Porque até o samaritano fez. Até o samaritano fez. E tu fica aí na teoria. Amém, gente? Vamos ver mais o amor ação. Vamos ver mais o amor atitude. Vamos ver mais o amor compromisso de fazer. Não importa se merece ou não. Se caiu no meu caminho, agora passou a ser responsabilidade minha. Isso tem a ver com versículo 25. Isso tem a ver com a vida eterna. Lembre-se que essa história todinha é resposta à pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Ninguém vai herdar a vida eterna se não amar. E Jesus disse: quem ama, João disse, quem ama cumpre toda a lei. Não importa se você não tenha decorado os 10 mandamentos, ame, você cumpriu
Porque quem ama, gente, vai roubar o próximo? Vai levantar falso testemunho? Quem ama vai desonrar pai ou mãe? Quem ama vai adulterar? Quem ama vai desejar o que é do mundo? Quem ama vai cumprir a lei. Ele vai querer sempre o bem do outro, então a lei é essa. É fazer o bem ao outro, mas não porque é obrigado. O samaritano não era obrigado. Como o levita e o sacerdote não eram obrigados. Mas o samaritano amou, não fez. Jesus não era obrigado a morrer por nós, mas Jesus amou de tal maneira que fez. Amor é botar na massa. Amém, gente? Lá na televisão tem um bocado de gente dando receita. Isso não é amor, isso é conhecimento. Aí lá na cozinha da Dona Maria, ela está botando a mão na massa fazendo doce, amor. Amém? Você abre um livro de receita e só o amor faz você sentir o sabor. Você pode passar o dia olhando e folheando a receita. Deve ser gostoso esse bolo, deve ser gostoso isso aqui. Deve ser gostoso. Quem bota a mão na massa sente o gosto. Amém, gente? Então, olha, começa a olhar do lado, começa a olhar ao redor, começa a ver o que você pode fazer pela vida de alguém. Às vezes esse alguém está dentro da sua casa. Sabe onde é que menos está se amando hoje em dia? Dentro de casa. Dentro de casa as pessoas estão ficando muito egoístas, estão querendo tudo para si, estão olhando só para si e estão sendo altamente indiferentes. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa. Tem que amar, tem que fazer. Me faz primeiro que eu faço. Também não faz, não é assim. Isso não é amor. O amor faz. O que aquele cara que estava lá morto ia fazer pelo samaritano depois, em troca? Nada. Tinha nada. Não tinha mais nada. Foi roubado, foi saqueado, estava quase morto. O samaritano não fez porque ia receber de troca. Nem conhecia o cara. Amém, gente? De ação, de atitude. Quem vai amar mais a partir de hoje? Vamos ficar de pé e orar para que Deus nos dê mais oportunidades.